Sejam bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Agradeço mais uma vez vocês por estarem aqui. Muito obrigado. Já deixa aí o seu like para dar aquela ajudinha aí no engajamento do vídeo, para que o vídeo alcance mais pessoas também. Se você não é inscrito, se inscreva aí para acompanhar a gente, a resenha que a gente faz todo dia aqui. E já desejo para vocês uma excelente semana, um ótimo início de semana, uma ótima semana a todos vocês. Pessoal, várias e várias vezes eu vim aqui e falei que a FIFA ela agia de uma forma oportunista em relação a alguns reconhecimentos que ela tinha de torneios ali, principalmente mundiais. Como, por exemplo, acontecia com a Copa Rio de 51. A FIFA ela nunca reconheceu a Copa Rio da década de 50 como um mundial ou sequer um torneio intercontinental. Ela nunca tinha trazido de maneira oficial esse reconhecimento. E aí muita gente sempre falou que era pelo motivo de eu ser palmeirense. Porque você é palmeirense. Então é por isso que você fala dessa maneira. O que vale é o que está na FIFA. O que vale é o que está escrito na FIFA. Se a FIFA chancelou, se a FIFA determinou, então é o que vale lá. Ah, se a FIFA reconhece o Mundial do Corinthians de 2000, então tá certo, porque a FIFA tá reconhecendo lá. Esse é o problema, às vezes, de você ter o canal ali, né, Opina Porco, e eu ser assumidamente palmeirense. Então muitas pessoas atribuem algumas opiniões minhas a um certo clubismo da minha parte, ou às vezes um oportunismo ideológico da minha parte também. Só que na verdade não sou eu que sou oportunista. Eu critico aqueles que são oportunistas. E eu sempre falei que tinha uma pontinha da FIFA que era muito assim, principalmente quando ela queria engrandecer alguma coisa para criar um espetáculo em volta daquilo. E é de fato o que acontece mais uma vez. A FIFA nessa madrugada atualiza o seu site oficial, tá no site oficial, eu estou aberto com ele aqui, e coloca o Chelsea como o primeiro campeão mundial de clubes da história do futebol. E para onde foram as outras competições? Até um ano atrás, 2 anos atrás, estavam aí recentes na nossa memória. Elas se passam a chamar agora Copa Intercontinental. Assim como também a FIFA se posicionou em relação às Copas da década de 50, a Copa Rio. E também considera a Copa Rio agora uma Copa Intercontinental. Ô Neto, quer dizer que os títulos do Real Madrid, os títulos das equipes brasileiras, os títulos das equipes europeias viraram tudo Copa Intercontinental? Exatamente. Inclusive, a FIFA coloca em um trecho aqui, ó. Já o Chelsea conseguiu seu segundo título em um evento FIFA, após ter vencido a edição de 2021 da agora chamada Copa Intercontinental da FIFA, com uma vitória de 2-1 na prorrogação sobre o Palmeiras. E aqui no destaque, eles colocam Chelsea demole o PSG e conquista o primeiro Mundial de Clubes da FIFA. Essa é uma forma, galera, da FIFA ressignificar esse torneio. Porque até algumas semanas atrás, nenhum europeu estava ligando para isso. Ontem eles estavam brigando em campo, após o término da partida. Hoje, o que se fala nos noticiários da Europa, nos principais jornais e tabloides, que eu já andei bisbilhotando aqui, todo mundo engrandecendo o torneio. Então a FIFA ela vai se apropriar disso e ela quer aumentar o significado desse torneio porque convém a ela fazer isso. É por isso que, quando eu falo sobre a questão do oportunismo, não é que eu estou sendo um palmeirense, não é que eu estou sendo clubista, não é que eu estou sendo querendo defender o meu ou querendo forçar o reconhecimento de algo. É porque de fato ela é. E a prova está aqui. Agora, eu não sei como vai ficar o posicionamento dos times europeus. Real Madrid tem vários e vários títulos desses. De repente, eles colocam esse título para o Chelsea e esquece todos os outros. É incoerente, não é? Não é incoerente? Não é injusto? Da mesma forma como aconteceu na década de 50. Tá todo mundo agora provando o amargo do mesmo remédio. E a imprensa brasileira, por enquanto, tá quietinha para isso. Roda a vinheta.
Meus amigos, é o seguinte, nós temos aqui os nossos parceiros da Tribo da Sorte, que está elaborando para vocês um serviço barra produto muito legal. A Lotofácil de Independência está chegando aí, vai pagar 220 milhões de reais, só que detalhe, calma que as vendas ainda não abriram. Eu estou trazendo aqui para vocês de maneira extraoficial que em breve essas vendas vão abrir e o cupom aqui nosso vai valer para a Lotofácil de Independência, que vai pagar 220 milhões. E outro detalhe também, a Tribo da Sorte já foi premiada 3 vezes com a Lotofácil de Independência. Então é um torneio, vamos dizer assim, que o time da tribo já sabe jogar. É uma competição que a Tribo da Sorte é tricampeã. Faz o seguinte, clica no link ou no QR Code aí, ó, e já pede pro pessoal lá, eu quero o cupom do Opina Porco, lá do canal do Opina Porco, pra Lotofácil de Independência. Eles vão gerar o cupom e já vão enviar o cupom pra você. Quando abrir, vai abrir mais pro final de semana. Mais pro final de semana já deve estar aberta, já eu vou avisar aqui. Vocês acessam lá e já utilizam o nosso cupom, tá bom? Tribo da Sorte, galera, Lotofácil de Independência, 220 milhões, tamo junto. A FIFA divulgou o time ideal da competição do Super Mundial de Clubes. E teve jogadores brasileiros aqui, hein? Vamos dar uma olhada na escalação? Vamos lá, então. Goleiro, ficou com o Bono, do Al Hilal. No sistema ali de laterais, né? O Hakimi e o Cucurella. Cucurella, ele mesmo. Na defesa, Marquinhos e Thiago Silva, jogador do Fluminense. Meio campo, Vitinha e Enzo Fernandes. E aí você tem nas pontas o Pedro Neto, o Palmer e na frente você tem o John Arias e o Garcia. Esse foi o time considerado o time dos sonhos da FIFA, né? É uma eleição aqui oficial, foi divulgado oficialmente pela FIFA o time dos sonhos da competição. Eu teria algumas mudanças para fazer aqui. Eu não acho exatamente que esse não seria o meu time dos sonhos. Eu até teria outra maneira tática de distribuir esses jogadores. Mas enfim, a gente está falando o que é oficial. Mas vamos lá, o Arias, tá? Mais especificamente falando aí, né, do jogador que atua no futebol brasileiro, tá em negociação já para ir para o futebol inglês, mas por enquanto nada, nenhum martelo batido. Mas o que ele jogou, realmente, meus amigos, que jogador. Nossa, olha, o Arias fez uma baita Copa do Mundo de clubes, um baita jogador. Então, merecidamente está aqui. Esse daqui sim, esse aqui eu acho que ele está merecidamente aqui. Mas teve alguns aqui que eu talvez iria escolher jogadores diferentes. Não sei, mudaria alguns aqui. Realmente, o Palmer sim, na minha opinião também é justo estar aqui. O Garcia eu não sei. O Garcia eu acho que ele é mais uma revelação do que necessariamente, nossa, o jogador dos sonhos. Não sei se eu colocaria ele aqui não. Aí você tem o goleiro Bono, eu não sei, eu acho que eu não colocaria o goleiro Bono também. Enfim, eu não assisti muitas partidas do Al Hilal. Talvez ele tenha sido um goleiro revelação, mas não vou dizer que seria ali o time dos sonhos, a equipe dos sonhos. Tá aí divulgado para vocês, beleza? Aí coloca aí nas opiniões qual que seria a formação ideal de cada um de vocês também. O Super Mundial de Clubes e toda aquela situação ali com o Pedro, o comentário do Felipe Luiz, ele tomou tanto espaço ali nos nossos vídeos, a gente falou tanto sobre isso ontem, que não deu tempo de eu observar outras repercussões aí dentro do futebol. Só pra gente, né, como medida assim de introdução, daqui a pouco eu vou puxar aqui com vocês a classificação do Brasileirão pra gente dar uma olhada nela. Mas pra gente não perder o fio da meada aqui, vamos lá. Eu falo mais especificamente da declaração do técnico do São Paulo em relação ao jogo contra o Flamengo. Ficou muito evidente a diferença técnica naquele jogo. Parecia que você tinha um time europeu contra uma equipe ali de média prateleira sul-americana que não conseguia medir forças o suficiente. E a disparidade ali de valores de elenco era ali, tipo assim, absurda. Era isso que parecia o jogo. Porque o Flamengo dominou. O São Paulo se segurou para não levar uma goleada. Inclusive, eu estava assistindo um vídeo lá do Barolo, que ele falou basicamente a mesma coisa que eu falei aqui.
São Paulo poderia muito bem ter perdido de 4, 5 gols, se não fosse algumas boas defesas ali do Rafael. E olha só o que o Hernan Crespo, que jogou a sincerona, o Hernan Crespo falou a real. Cara, o Hernan Crespo, ele falando isso, ele já tá adiantando pra torcida o seguinte, ó, nós vamos lutar contra o rebaixamento, tá bom? Esqueçam chances de títulos. Nós estamos lutando essa temporada agora contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. E eu não sei nem se isso daqui pode comprometer a Libertadores deles também. Porque, eventualmente, em algum jogador, se ele precisar poupar, talvez ele vai dar mais veemência e mais importância para o Campeonato Brasileiro do que para a Libertadores. Porque, meu amigo, cada rodada de Brasileirão é um risco. É um risco. Os caras precisam chegar a uma pontuação. Obviamente que eu vejo que tem equipes ali que são ridículas. O São Paulo pode se safar tranquilamente, mas existe o risco. E para o São Paulo, uma queda para a Série B, nossa. Na mesma temporada em que a FIFA desinstitui os títulos mundiais e colocam como intercontinentais, o São Paulo ainda é rebaixado para a Série B, meus amigos. Olha, falando agora, sendo um torcedor palmeirense, seria maravilhoso. Mas tá, vamos esquecer o clubismo agora e vamos falar aqui. O Hernan Crespo falou o seguinte, ó, a ideia é pensar no Brasileirão. Ele já enfatizou aqui o que eu acabei de falar sobre a Libertadores, em começar a fazer pontos para sair da situação desconfortável. Isso porque tá perto do G4 não, do Z4. Neste momento, é ter foco no que podemos fazer. Recuperar a equipe, lutar, disputar cada bola, coisa que vocês não fizeram no jogo contra o São Paulo. Vamos lá, mas tudo bem. E graças a Deus, não é todo dia que a gente vai jogar contra o Flamengo no Maracanã. Não é todo dia também que a gente tem a declaração de um técnico da disparidade dentro do nosso futebol. Porque uma coisa é, sei lá, o Felipe Luiz olhar e falar assim, olha, o Bayern é uma equipe realmente muito complicado. São jogadores muito bons, é uma equipe muito bem treinada, é uma equipe de um gabarito muito difícil, de uma prateleira muito difícil do futebol europeu da gente enfrentar. Outra coisa é qualquer outro técnico brasileiro chegar e falar assim, olha, Real Madrid, PSG, Chelsea, é complicado. Agora, quando você tem duas equipes dentro do futebol brasileiro e o cara lança essa, meu amigo, é que a coisa tá feia. Isso daqui é um baita de um ponto de atenção pro torcedor. E a leitura que o Barolo fez do vídeo, ela é realmente muito precisa. Porque ele fez a leitura no pós-jogo. Ele não tinha nem vista coletiva ainda do treinador. Então, ou seja, já tem um entendimento dentro, até da torcida do São Paulo, de que a coisa é mais grave do que apenas aparenta ser. Quem diria, hein? O soberano. Na década de 2000, galera, o que eu ouvi do São Paulo... Bem, eu já comentei com vocês já no vídeo ali de pós-jogo. É uma parada assim, que beira a humilhação, né? Olha, eu ia ficar muito pé da vida se o Abel, num pós-jogo contra o Flamengo, chegasse e lançasse uma dessa. Porque já não basta toda a situação que já vem das temporadas anteriores. Aí chega na temporada que os caras estão lá na Libertadores, né? Que o torcedor está com uma expectativa, o técnico vem e lança essa. Aí quebra todo mundo. Quebra até o torcedor mais baba-ovo, mais passa-pano. É foda. É foda. E outra coisa que é foda, meus amigos, é as redes sociais. As redes sociais, ela é embaçada também. Ontem eu fui assistir o filme do Super-Homem. E aí, eu vi que até o Super-Homem ele foi cancelado pelas redes sociais. Porque o começo do filme retrata muito bem isso. Como que a rede social, ela manipula, vamos dizer assim, o comportamento social como um todo. Como que algumas pessoas deixam se levar por isso. E aí fica bem nítido e bem escrachado no filme esse movimento. E por que eu falo isso também? Porque ontem eu coloquei um vídeo de brincadeira, depois que o Chelsea foi campeão, e assim, ao mesmo tempo que tem o torcedor palmeirense que chama eu de gambá, porque fala que eu estou atacando o Abel Ferreira, tem um torcedor que fala que eu babo o ovo do Abel Ferreira. A internet, galera, nos dias de hoje, ela vive um analfabetismo funcional absurdo.
Isso é preocupante, porque a gente está na mesma sociedade que essas pessoas, você entende? Porque assim, eu entendo brincadeiras, eu entendo ironia, eu entendo sarcasmo, você também entende ironia, entende brincadeira, entende sarcasmo, só que existe muitas pessoas, mas assim, a internet está repleta de pessoas nas redes sociais que não entendem brincadeira, sarcasmo e ironia. Eles simplesmente não entendem. Eles assumem a interpretação para eles e eles acham que é aquilo que eles estão pensando e aí pronto. Aí dentro ali de um mesmo contexto ou de um vídeo para o outro, o cara ele te ataca de formas diferentes, sendo até contraditório com ele mesmo. Meu Deus, onde vamos parar? E é essa pergunta que eu faço também. O Palmeiras reestreia no Campeonato Brasileiro. E vamos dar uma olhada aqui na classificação só para vocês entenderem que a vida do Abel Ferreira nos próximos 6 meses ela não vai ser fácil. E ela não tem que ser, porque agora, meu amigo, é prova de fogo. Mais de 500 milhões investidos. O Abel Ferreira tem que começar a fazer essa equipe performar. Vamos dar uma olhada na classificação do Brasileirão. Primeiro lugar, Flamengo, 27 pontos, 12 jogos. Segundo lugar, Cruzeiro. Olha o Cruzeiro aí, hein? 3 gols de Caio Jorge. O, o, o Leonardo Jardim lá, que é o técnico do Cruzeiro, está conseguindo tirar a melhor performance do jogador, do Caio Jorge, que chegou ali como uma promessa que estava retornando e que não tinha dado certo lá fora. Só para vocês terem uma ideia do que é um técnico com visão. Beleza? 27 pontos, só que 13 jogos, tem um jogo a mais. Red Bull Bragantino ganhou do Corinthians ontem, ganhou do Corinthians. 26 pontos e 13 jogos. Aí você tem o Bahia, 24 pontos e 13 jogos, e o Palmeiras com 22 pontos, porém 11 jogos. O Palmeiras, então, nesse momento, tem um jogo a menos que Flamengo e tem 2 jogos a menos que Cruzeiro, Bragantino e Bahia. Então é muito importante a performance do Palmeiras, porque além de 500 milhões investidos, nós não teremos Estevão. Não teremos. Tem tudo isso. O Palmeiras precisa começar a performar. O Campeonato Brasileiro, eu não diria que é o... Ai, nossa, eu tô querendo muito o Brasileirão. Eu não digo que é isso. Mas a gente primeiro precisa se classificar para a próxima Libertadores. Eu, sendo um torcedor palmeirense, eu gostaria muito do título da Libertadores. Para mim, é o título mais importante. É por isso até que eu falei para vocês ontem, que se o Pedro só puder jogar Libertadores, lança a proposta, que jogue. Porque eu considero o título mais importante. Porque se algum brasileiro, Flamengo, São Paulo, Palmeiras, enfim, vencer a Libertadores, vai ser o primeiro tetracampeão e já garante a vaga para o próximo Mundial de Clubes. Então agora, a gente viu as vantagens de estar no Mundial. Financeiras, marketing, visibilidade, publicidade, enfim, todo o entretenimento envolvido. Então temos mais um motivo para ser campeões. Mas o Campeonato Brasileiro é importante porque ele é qualificatório para que a gente vá para a Libertadores. Então não podemos deixar essa peteca cair. 500 milhões investidos. Ganhar competição, não tem como a gente prever isso. Mas jogar minimamente bem é obrigação. Beleza? Coloca nas opiniões aí. Tamo junto. Valeu, falou. Até mais.